seguinte definição, tá? Sejam xn, n maior ou igual a k1, e yn, n maior ou igual a k2, sequências. Nós dizemos que xn é igual a yn, n maior ou igual a 2, e escrevemos quando o K1 é igual a K2 e o xn é igual a yn, qualquer que seja o n maior ou igual a K1. Veja que essa definição é até desnecessária. Por quê? Porque duas sequências são duas funções. Essa sequência é uma função com domínio nk1 e essa sequência é outra função com domínio nk2. E quando é que duas funções são iguais? Quando tem o mesmo domínio e a mesma lei de formação. Então é só uma repetição, tá? De definição. Em outras palavras, duas sequências são iguais quando elas começam do mesmo índice e você tem igualdade termo a termo. Essa é a definição de igualdade. Agora, claro que duas sequências iguais, se o limite de uma é o limite da outra, isso é óbvio, né? Agora, há uma proposição, que é uma proposição interessante, que diz o seguinte: se duas sequências, eu até antecipei isso, e vou colocar isso agora. Se duas sequências diferem no máximo numa quantidade finita de termos, então uma converge se somente se a outra converge e os limites são iguais. Quer dizer, a convergência de uma garante a convergência da outra. Tá? Essencialmente é o seguinte: sejam xn, n maior ou igual a k1 e yn, n maior ou igual a k2, sequências. Se existe K2, tá certo? K2 natural, tá ok? K2 é maior, K2 não, K3. Se existe K3 natural, tá ok? O K3 é maior ou igual a K1, K3 é maior que ou igual a K2 e o xn é igual a yn, qualquer que seja n maior que ou igual a K3, então, tá? Então, primeiro, a sequência converge se somente se a sequência yn converge. E em cada caso, o limite de xn com n tendendo a mais infinito é igual ao limite
de yn com n tendendo a mais infinito. Tá certo? Terceiro, o limite do xn com n tendendo a mais infinito é igual a mais infinito se e somente se o limite de yn com n tendendo a mais infinito é igual a mais infinito. Tá? Tá vírgula. Ponto e vírgula aqui. E aqui o limite de xn com n tendendo a mais infinito é menos infinito se e somente se o limite de yn é menos infinito com n tendendo a mais infinito. Tá? E exercício, resultado plausível, demonstração simples, está feito usando a definição. Tá? Então você tem isso aí. Aí tem uma outra proposição mais interessante até, que é a seguinte. Proposição, tá? Sejam xn n maior ou igual a k uma sequência e Lm reais. Se o L é maior do que o M, tá? Se o L é maior do que o M, então existe um N0 natural, um N0 pertencente a NK, ao NK, né, que começa, tal que, lembrando, NK é o conjunto K, K mais 1, K mais 2, K de onde são os índices da primeira sequência, tal que o xn é maior que L, é maior do que M, qualquer que seja o N maior que ou igual a N0. Tá? Ou seja, está dizendo o seguinte, se L completo, se L é o limite com n tendendo a mais infinito de xn e o L é maior do que M, então existe um N0 pertencente a NK, tal que os elementos da sequência, cada elemento xn é maior do que M, qualquer que seja n maior que ou igual a N0. Tá? E se L é o limite de xn com n tendendo a mais infinito e o L é menor do que o M, então existe um N0 pertencente ao NK, tal que existe um N0 pertencente ao NK, tal que o xn é menor do que M, qualquer que seja N, maior ou igual a N0. Isso é bem razoável, ó. Olha o que é que tem. Você tem aqui a reta numérica. Vamos pegar o primeiro caso. O L maior do que o M. Os elementos da sequência, digamos, o x1 pode estar até aqui,
o x2 está aqui, o x3 está aqui, o x1000 pode estar aqui. Mas o fato é, se o limite da sequência é L, a partir de uma certa ordem, a partir de um certo N0, todos os elementos da sequência serão maiores do que M. Todos os elementos da sequência estarão aqui, qualquer que seja o N maior ou igual que esse N0. Tá? Ou seja, vai existir um N0, a partir do qual vai existir um índice N0, a partir do qual todos os elementos da sequência serão maiores do que M. Isso é a definição, demonstração simples, está lá. Eu quero mais ressaltar o resultado para usar. Esse resultado é muito usado aqui, tá? E se for o contrário, é isso que está aí, tá? E como corolário disso, como corolário desta proposição, sejam xn, n maior ou igual a k, uma sequência, tá? E Lm reais, tá? Se L é o limite do xn, com n tendendo a mais infinito. E, tá? Todos os elementos da sequência são menores que ou iguais a m, qualquer que seja n maior ou igual a k, se todos os elementos da sequência são menores ou iguais a m, então o L também é menor que ou igual a m. Porque a história aqui, ó, olha aqui. Se o L fosse maior do que o m, a partir de uma certa ordem, todos os elementos da sequência seriam maiores do que m. Mas a hipótese é que todos os elementos da sequência são menores que ou iguais a m. Por isso que é corolário. Entendeu? Se todos os elementos da sequência são menores que ou iguais a m, então o limite é menor ou igual a m. Porque se o limite fosse maior do que o m, a partir de uma certa ordem, todos os elementos seriam maiores. Eu teria um absurdo. Tá? A hipótese é que todos os elementos são menores ou iguais a m, e a partir de uma certa ordem, todos eles são maiores. Não pode acontecer. Entendido? Por isso que é corolário. E também vale, né, corolário da segunda parte, né? Se L é o limite do xn, com n tendendo a mais infinito, e o xn é maior que ou igual a m para todo n maior ou igual a k, então, no limite, você vai ter o L maior que ou igual a m. Porque se o L fosse menor do que o m, a partir de uma certa ordem, todos os elementos da sequência seriam menores do que m, mas contradiz isso aqui. Entendido aí? Tá? Tem uma outra proposição muito importante que leva em conta a continuidade de funções, que é a seguinte proposição. Eu não vou gastar tempo demonstrando. As demonstrações dessas proposições estão nas notas, bem explicado, usando a definição, vocês dêem uma olhada lá. Eu quero mais ressaltá-las e aplicá-las, tá? Mais tarde a gente vai ver a aplicação disso aí. Proposição é a seguinte: seja P um número real, F uma função e xn, n maior ou igual a k, uma sequência.
Se, três hipóteses. Primeiro, a função f é contínua em P. Segunda hipótese, P é o limite da sequência Xn. E cada elemento da sequência pertence ao domínio de F. Se essas três coisas acontecem, então o valor f de P é o limite da sequência f de Xn com n maior ou igual a k. Limite dessa sequência. Veja que faz todo sentido, ó, porque você tem aqui, isso aqui é a reta, isso aqui é a reta, R, os números reais. Você tem aqui a sequência x1, x2, x3, digamos, x4 e assim por diante. Como todos os elementos da sequência estão, por hipótese, no domínio da F, então você gera uma outra sequência, que é a sequência que f de x1, f de x2, digamos, f de x3, f de x4 e assim por diante. Então essa proposição diz, se a função f é contínua em P, o P é o limite da sequência Xn e todos os elementos da sequência Xn estão no domínio de f, então o f de P é o limite dessa outra sequência aqui. De outro modo, você tem o seguinte, o que essa proposição diz é o seguinte, é que o limite da sequência fxn, com n tendendo a mais infinito, é f do limite da sequência xn, com n tendendo a mais infinito. Isso diante de todas essas hipóteses, tá? A função f precisa ser contínua. Primeiro, essa sequência tem que ter limite. A função f tem que ser contínua no limite da sequência xn, ok? E todos os elementos da sequência precisam estar no domínio da f. Então, se isso acontece, o limite dessa sequência é a imagem pela função f do limite dessa aqui. Daí é que sai o resultado, que diz o seguinte resultado. Daí sai o seguinte resultado. O limite com n tendendo a mais infinito de seno de 1 sobre n, dessa sequência aqui, ó, seno de 1 sobre n, esse limite existe. Por quê? Porque a sequência que está aqui dentro, composta com seno, a sequência 1 sobre n tem limite zero. O domínio do seno é os reais, então eu posso calcular seno de qualquer elemento dessa sequência. E a função seno é contínua no zero, que é o limite dessa sequência. Então isso aqui é o seno do limite de 1 sobre n, com n tendendo a mais infinito. Ou seja, isso é o seno
por zero, que é zero. E aí eu aproveito para corrigir uma afirmação errada que eu fiz na aula passada. Na aula passada eu disse para vocês que essa função era, essa sequência, a função seno de 1 sobre n, sequência, que é função, tá? Que essa sequência era limitada e não convergia. Não, ela é limitada e converge. Limite é zero. Quem é limitada e não converge é essa sequência aqui, ó. Seno de n. Tá, ó. Seno de n, essa sequência aqui, com n maior que ou igual a zero, essa sim, essa é limitada e não converge. Essa sequência, ela é limitada e não converge. Mais do que isso, não tem limite, porque poderia ser que ela podia convergir e ter limite mais infinito. Não, nem isso. Ela não converge. Ela não converge, ela não tem limite. O limite nem é mais infinito, nem é menos infinito, nem é um número real. E ela é uma sequência limitada. Tá? Essa daqui não. Essa daqui eu falei errado na aula passada. Essa daqui converge. Tá? Pronto, encerra.